Fala pessoal, beleza? Vamos executar aqui o nivelamento geométrico composto. Eu tenho aqui esse perfil, tá? Gerado pela interseção do plano vertical com o terreno, vai me gerar essa seção aí. Tem um RN, tá? Que é a referência de nível, esse ponto aqui. O ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, ponto 4 e o ponto 5. Vou colocar o aparelho aqui nessa posição aqui, por exemplo, tá? E depois vou colocar o aparelho nessa outra posição aqui, ó. Então vou colocar as miras na RN, no ponto 1, no ponto 2. Isso é feito de forma, vem nesse sentido aqui, eu vou ter que passar em todos os pontos, eu vou ter que colocar a minha mira para poder fazer a leitura dos fios estadimétrico. Então olha só, nessa posição do nível aqui, eu tenho um plano de visada. Depois, olha só, não daria, se eu continuasse aqui para fazer o levantamento do ponto 3, não daria o comprimento da mira, vamos supor que vá até 4 metros. Esse plano de visada aqui passaria por cima da altura da mira total, então tem que mudar o aparelho de lugar. Aí eu vou dar sequência aqui, eu coloco o aparelho numa outra posição, né, para fazer as leituras nas miras. Então eu tenho o aparelho em duas posições. Isso caracteriza o nivelamento geométrico composto. São dois nivelamentos geométricos simples aqui, eles estão ligados por essa estaca aqui, ó, de mudança, estaca 2, tá certo? Porque nessa estaca aqui eu possuo que duas leituras, uma de vante e uma de ré, uma de vante para essa posição, uma de ré para essa outra posição aqui. Então posição A e posição B do aparelho, tá? Se fosse para simular aqui as leituras, eu colocaria aqui, por exemplo, 1,20, tá? Lendo até o centímetro, tá certo? Vou colocar aqui, ó, e essas leituras estão em metros. Aqui, vou colocar 1,15. Aqui, isso é metros, tá? Volto a falar. Aqui eu vou colocar 2,50. Aqui eu vou colocar 0,80. Lá na mira mesmo, você vai poder estimar os milímetros, tá certo? Então aqui eu só estou colocando até o centímetro mesmo, porque a graduação é centímetro da mira. Aqui eu vou colocar 1,50 metros. Aqui 1,60 metros. E aqui 1,45 metros. Tá certo? Então isso caracteriza o nivelamento geométrico composto. Agora, como que a gente preencheria aqui a caderneta? Como ficaria uma caderneta? Vou colocar aqui, ó, ponto visado. A posição do nível aqui não importa, tá certo? Então não precisa constar isso aqui numa tabela. Eu tenho um ponto visado. Quais são os pontos visados? Uma RN, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Eu tenho as leituras nas miras, então as leituras na mira, tá certo? Quais são as leituras? Ó, eu posso ter, como eu falei no vídeo anterior, eu posso ter uma leitura de ré, que é a leitura que eu faço em ponto de altitude conhecida. Eu posso ter uma leitura de vante, essa vante pode ser intermediária de mudança. Então vou colocar aqui, ó, leitura de ré e vante, tá? Vou colocar só por vante. Aqui eu vou colocar uma altura do instrumento ou plano de visado, tá? E aqui as cotas. Então, quais são as leituras na mira, tá? Na verdade, a primeira cota aqui vai ser a cota da RN. Vou
arbitrar, vou colocar ela igual a 100 metros, tá? Lembrando que até o centímetro. Aqui, porque a leitura eu fiz até o centímetro. Aqui a cota tem que ser até o centímetro também, tá certo? A leitura de Ré aqui, na RN, é Ré, por que é Ré? Porque eu conheço a cota da RN, é só por isso. Não é porque está atrás aqui na sequência que eu adotei, tá? Se eu conhecesse a cota do ponto 1, em vez do RN, esse ponto 1 aqui seria a leitura de Ré, tá certo? Então aqui que eu tenho a Ré nessa RN porque eu conheço a cota, eu tenho uma vante intermediária e uma vante de mudança, é a última leitura que eu faço de vante. Depois dessa leitura aqui eu tive que mudar o aparelho de lugar, aí a primeira leitura que eu faço é de Ré, porque eu vou conseguir calcular a cota do ponto 2, agora eu vou ter a cota do ponto 2, mais essa leitura de Ré aqui, eu calculo uma nova altura do instrumento. Então, aqui na RN é a Ré 1,2, tá? 1,20. No ponto 1 aqui eu tenho uma vante que vale 2,50. Depois eu mudei o aparelho de lugar. Antes de mudar o aparelho de lugar, opa, aqui ó, eu pulei 1. Eu tenho 1,20, que é a Ré. No ponto 1 eu tenho uma vante, olha só, que vale 1,15. 1,15, que é a vante intermediária. No ponto 2 eu tenho uma leitura de vante que vale 2,50. Depois eu mudei o aparelho de lugar, aí fiz novamente uma leitura no ponto 2 que vale 0,80 e é a leitura de Ré. Aí seguindo aqui eu tenho uma leitura de vante que é 1,50 no ponto 3, 1,60 no ponto 4 e 1,45 no ponto 5, tá? Então o que eu tenho aqui? Olha só, repare que essa leitura aqui no ponto 2 é Ré, essa leitura no ponto 3 é vante intermediária, no ponto 4 vante intermediária e no ponto 5 vante de mudança, porque toda a última vante executada no nivelamento geométrico composto é uma vante de mudança. No nivelamento geométrico simples também seria uma vante de mudança, tá certo? Então, como que eu calcularia isso? Olha, primeira cota do RN eu tenho, vou arbitrar aqui, né, que eu arbitrei, vale 100, tá? Então aqui, ó, vou pegar aqui, só passar uma linha aqui para poder dividir aqui, ó. A equaçãozinha que a gente viu no vídeo anterior é que a altura do instrumento é igual a cota mais a leitura de Ré. E a cota do ponto é igual à altura do instrumento menos a leitura de vante. Essa vante podendo ser vante intermediária e vante de mudança, tá? E você tem que ter isso aqui em mente, tá? Então agora você vai fazer o seguinte, ó, cota, tá? Vai pegar aqui, ó, cota mais Ré com cota mais Ré da altura do instrumento. Então 101,20. Olha, a altura do instrumento vai se repetir para o ponto 1 para calcular a cota do ponto 1 e a cota do ponto 2. Então até aqui, ó, até calcular a cota do ponto 2, a altura do instrumento é a mesma. Só vai mudar a altura do instrumento a partir daqui do 2, ó, tá? Então vai ficar igual a 101,2 menos 1,15, que é igual a 100,05. Então 100,05. Então o que eu fiz? A altura do instrumento menos a leitura de vante, cota. A altura do instrumento, 101,20 menos a leitura de vante, 2,5, 98,7.
Então dá 98,7. Repara o seguinte, calculei a cota do ponto 2. Calculei a cota do ponto 2. Agora, cota do ponto 2 mais a leitura de Ré no ponto 2 dá uma nova altura do instrumento. Então, 98,7 mais 0,8, que é igual a 99,5. Então, aqui, olha só, 99,5 é a nova altura do instrumento. Como que eu calculei? Cota do ponto 2 mais a leitura de Ré. Agora, eu tenho que... Como que eu calculo a cota do ponto 3? A altura do instrumento menos a leitura de Vant no ponto 3. Então, 99,5 menos 1,5. 98 é a cota do ponto 3. Qual que é a cota do ponto 4? A altura do instrumento menos a leitura de Vant. Então, 99,50 menos 1,6. 97,9. Então, 97,9. Qual que é a cota do ponto 5? A altura do instrumento menos a leitura de Vant no ponto 5. 99,5 menos 1,45. 98,05. Então, 98,05. Beleza, calculei todas as cotas aqui dos pontos de interesse. Agora você precisa verificar se os seus cálculos estão corretos, tá? Como que eu faço essa verificação? Essa verificação não está relacionada com a qualidade do levantamento, mas sim com os cálculos executados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar as leituras de Ré menos, então eu vou ter que ter somatório de Ré, somatório de Vant de mudança. Vant de mudança é a Vant que possui Ré, olha só, a estaca, onde a estaca possui Ré e Vant, ou seja, essa mira aqui, essa estaca aqui, eu fiz duas leituras, uma de Ré, uma de Vant primeiro, da posição anterior, e uma de Ré da posição seguinte. A última Vant também é uma Vant de mudança, isso que o pessoal chama de Vant propriamente dita. Então, somatório de Vant propriamente dita, tá? Então, Vant de mudança. Tem que ser igual a quê? Cota final menos a cota inicial. Então, a verificação, olha só. Verificação dos cálculos. Tá? A verificação dos cálculos vai ser a seguinte. Somatório de Ré. Vou pegar 1,2 mais 0,80. Dá 2 metros, tá? Menos somatório de Vant de mudança, 2,5 mais 1,45, 3,95. Tem que ser igual, cota final, 98,05 menos 100. Então, vai ser o quê? Aqui, 2 menos 3,95 dá menos 1,95. Tem que ser igual a quanto? Menos 1,95. Então, 98, tá? 98,05 menos 100 dá menos 1,95 metros, tá? Então, essas contas aqui estão corretas. Tá? Tem como você verificar isso e é feito dessa forma. Lembrando que tem a somatória das rés, eu vou pegar essa ré aqui e as Vant de mudança. Essa é uma Vant de mudança e a última também sempre é Vant de mudança, tá certo? Então, somatório da ré, os valores de ré, menos somatório das Vant de mudança, tem que ser igual a cota final menos a cota inicial. Então, dessa forma, nós calculamos o que? A planilha de nivelamento, tá certo? Conseguimos calcular as cotas dos pontos de interesse. No próximo vídeo, eu vou colocar alguns elementos aqui, alguns valores observados aqui
no nivelamento geométrico, tá? Vou inserir alguns valores de vante, ré, algumas cotas, e vocês vão ter que calcular a altura do instrumento, ou a leitura que seria executada na mira, etc. Tá? Um outro exercício. Espero que tenham entendido. Deixe aí nos comentários de onde você está assistindo e qual curso você faz. Um abraço, até mais, obrigado.